Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Esse é o nosso podcast de episódio número 6. No episódio de hoje nós vamos analisar o relatório gerencial do Fundo de Investimento Imobiliário, como nós chamamos FII, o HGLG11, o relatório gerencial de maio de 2020, ok? Deixa eu só atualizá-los aqui, caso você não conheça ainda o nosso podcast. Nós estamos no Spotify com o seguinte usuário, a seguinte conta, né? Investir do Bem, hashtag IBSA3. E nós estamos analisando mês a mês os fundos de investimento imobiliário que eu tenho na carteira. Esse vídeo também vai para o YouTube, mas eu não estou gravando a minha imagem, né? Só estou gravando apenas o áudio, porque o propósito aqui é privilegiar os podcasts, né? Então, só lembrando a vocês, no episódio número 1 nós falamos sobre o HGBS 11, sobre o relatório gerencial de maio de 2020. No episódio 2 falamos sobre o VISC 11, episódio 3 KNRI 11, episódio 4 KNCR 11 e episódio número 5 BCFF 11. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o HGLG 11, certo? Esse é o ticker de negociação desse FII na Bolsa. Lembrando que FII é uma abreviação, né, para Fundos de Investimento Imobiliário. Então vamos lá. A cota de valor de mercado do fundo estava sendo negociado a R$ 181 com os quebradinhos no fechamento, né? Lembrando que esse valor ele pode mudar de acordo com o humor do mercado. Então, no fechamento, né, de maio, as cotas eram negociadas. No fechamento desse relatório, que é no último dia útil, ele estava sendo negociado a R$ 181. A cota patrimonial, ou seja, quanto vale, se você pegar o patrimônio líquido do fundo e dividir pelo número de cotas que esse fundo tem, você vai encontrar a cota patrimonial, ok? Quanto cada cota vale. E o valor da cota patrimonial estava valendo R$ 133 e com 81 centavos, ok? O valor de mercado do fundo, ou seja, quanto o mercado acredita que vale esse fundo na Bolsa de Valores, 2,2 bilhões. E o número de cotistas, 188 mil cotistas com 811, e aí eu estou incluído porque eu também tenho cotas desse fundo, ok? O rendimento distribuído no relatório gerencial referente ao relatório de maio foi de 78 centavos por cota. A ABL do fundo, 458 mil metros quadrados no plural, né? E a ABL total, o que significa a tal da ABL total? É a área bruta locável do fundo. É quanto de área física o fundo pode locar para os seus inquilinos. O dividend yield foi de 5,1% ao mês, ok? E o retorno mensal foi de 5,6%. A vacância física do fundo foi de 6,8% e a vacância financeira foi de 8,2%. No relatório gerencial do mês passado, eu já tinha dito para vocês que existe diferença entre vacância física e vacância financeira. E por que existe diferença? Porque vacância física é a área física do fundo que ainda não foi locada, né, para um inquilino, e a vacância financeira é o potencial financeiro dessas áreas que não foram locadas do fundo. Beleza? Então, seguindo o nosso bonde aqui, vamos lá. Vamos ver o comentário do time de gestão, que é muito importante, né? No período de coronavírus, a gente acompanhar o que a equipe tem feito como estratégia para tentar manter os rendimentos do fundo. No mês de maio, verificou-se uma performance positiva do IFIX e Ibovespa, em linha com o mês anterior, contribuindo para a correção dos índices que ainda apresentam variação negativa no ano. Apesar do aumento do número de casos do novo coronavírus, a Covid-19, o retorno positivo dos indicadores e o aumento no volume médio negociado refletem, na verdade, uma melhora do cenário global. Vale notar que há ainda um elevado grau de incerteza, o qual poderá se refletir em volatilidade, seja em virtude dos possíveis impactos econômicos e sociais gerados pela atual pandemia, seja pela evolução das tensões políticas. Então, duas questões que podem impactar negativamente o fundo. A questão política que o Brasil enfrenta e o mundo enfrenta e também a pandemia, ok? Lembrando que o relatório gerencial é de maio e ele faz referência ao mês de abril, ok? O relatório ele é sempre pregresso, beleza? Então, o relatório é de maio, mas ele faz referência ao mês de abril.
Em função deste novo cenário, organizamos os comentários do time de gestão para esse mês em 3 tópicos. O primeiro tópico são os resultados e os rendimentos do fundo. O segundo é a carteira e mercado, né, uma análise da carteira do fundo e o mercado, né, como um todo. O terceiro é resumo de informações, as informações gerais do fundo. E o 4, aditamento da aquisição do imóvel de Extrema em Minas Gerais. Beleza? Então vamos lá para os resultados e rendimentos. Aqui, como eu estou lendo para vocês, eu vou tentar transformar essa imagem em áudio para vocês conseguirem captar da melhor maneira possível. Em relação ao fluxo dos aluguéis, 83% dos aluguéis cobrados foram recebidos pelo fundo, dos quais 17% não foram recebidos e correspondem ao inadimplemento das locatárias Lojas Americanas, da locatária Lojas Americanas, beleza? Então, nós já temos que 17% do fundo tornou-se inadimplência por conta das Lojas Americanas. Porém, o time de gestão avançou e concluiu negociações de um acordo com a inquilina inadimplente. Apesar deste impacto gerado com os inadimplementos de abril e maio, mantivemos a distribuição de 78 centavos por cota, dado que, até o momento, mostra-se ser o patamar sustentável de distribuição do fundo. Isto porque tínhamos lucro acumulado gerado pelas vendas feitas dentro do semestre. Em maio, o fundo apresentou resultado total de 4,9 milhões, o que corresponde a 41 centavos por cota. Ao final do mês, havia distribuído 86% do resultado no semestre e detinha 10 milhões, o que equivale a 85 centavos por cota de resultados acumulados em períodos anteriores ainda não distribuídos. Beleza? Então nós temos o seguinte, no mês passado, lá no YouTube, eu coloquei lá no YouTube o vídeo, né, sobre o relatório gerencial de abril, portanto referente a março, em que as Lojas Americanas já tinham comunicado o seu inadimplemento ao fundo e eles entraram em tratativas para tentar reaver, né, o valor desse aluguel que não tinha sido pago. O mês de abril, como mostra o relatório, as Lojas Americanas não fez o pagamento, mas o fundo já conseguiu negociar para que não haja, né, não continue essa inadimplência com as Lojas Americanas. Lembrando que o HGLG tem diversos inquilinos, como a gente vai ver na sequência, e a Lojas Americanas é apenas um dos inquilinos, beleza? O fundo distribuiu, então, 4,9 milhões, o que corresponde a 41 centavos por cota, mas o fundo ainda tem 10 milhões para serem distribuídos, e se ele distribuir esse resultado, isso vai dar 85 centavos por cota, beleza? Carteira e mercado. O setor logístico vem sendo afetado com a pandemia devido principalmente à diminuição da circulação de mercadorias e à diminuição da atividade econômica, especialmente no setor industrial. Aqui é importante lembrar que o HGLG ele também aluga para inquilinos do setor industrial, e esse setor também foi muito afetado, embora o setor, né, de logística não tenha sido tão afetado quanto as demais áreas, né? Os demais setores, como a gente pode citar aqui o setor de shopping centers, que se manteve fechado por um bom tempo, ok? Então vamos seguir aqui. Por outro lado, o setor de e-commerce está em forte desenvolvimento e mostrando um crescimento, antecipando uma tendência que já havia no mercado há alguns anos. Durante o mês de maio, a minha gata Inaura está aqui do meu lado, enchendo a minha paciência, escura como a noite. O fundo concluiu boa parte das negociações que estavam em andamento, sendo que agora nós temos 56% das negociações realizadas e somente 17% em andamento. 17% Lojas Americanas. Ou seja, melhorou-se bastante a questão da imprevisibilidade do portfólio, pelo menos neste curto prazo. No caso das locatárias Lojas Americanas, está concluída tanto a regularização dos aluguéis de abril e maio quanto os diferimentos futuros, os quais foram refletidos nos gráficos abaixo. E aí eu vou falar sobre esses gráficos com vocês. Neste caso, o foco do time de gestão permanece na preservação da renda do fundo no médio e longo prazo, aliado ao estreitamento das relações de cooperação e parceria com os locatários. Oi, meu amor, eu tô gravando um podcast, minha delícia pretinha. Deixa eu gravar. Então, seguindo aqui, ainda no mês, houve 2 movimentações de locatários.
Apesar da dificuldade, primeiro, apesar da dificuldade do momento atual, o time comercial concluiu a negociação de uma nova locação para o ativo Master Offices. O novo inquilino, Gedeon Richter, empresa multinacional húngara, do setor farmacêutico, ocupará 358 metros quadrados, um quarto do andar. Tal locação, ora já efetivada, entrará em vigor do prazo a partir do momento em que forem levantadas as sanções das atividades não essenciais impostas pelo governo do estado. Ou seja, tem uma questão burocrática a ser cumprida, mas um quarto do andar do Master Offices, um dos prédios do HGLG, já foi locado para Gedeon Richter, empresa multinacional húngara. Saída definitiva 2, né? Saída definitiva da locatária FedEx no galpão em Guarulhos. Desde o início do aviso prévio, a equipe comercial já está trabalhando para a locação deste galpão. Dessa forma, acreditamos que, pelos aspectos técnicos e de localização, esses esforços serão efetivos em breve. Mesmo durante esse período de restrições de locomoção, tivemos diversas visitas no galpão e temos atualmente algumas conversas em andamento. Para mais detalhes sobre a saída do inquilino, veja a seção Engenharia deste relatório. Beleza? Então, edifício Master Offices aí, né? Nós tivemos a saída do inquilino FedEx e nós temos a entrada da Gedeon Richter. E aí eu fico feliz porque eu estou lendo esse relatório com vocês, esse podcast, no momento em que eu estou vendo pela primeira vez o relatório. Eu não vi esse relatório ainda, não tinha lido, e eu estou lendo com vocês, então eu fico feliz que o time de gestão já conseguiu fazer essa alocação. Beleza? Por último, passado o anúncio da oferta e a data de corte ao direito de exercício da preferência, fizemos a venda total da posição do XPLG 11, fundo qual estava englobado dentro da estratégia de logística. Ao longo dos últimos 2 meses, a venda gerou um lucro total na operação de aproximadamente 1 milhão desde abril. Ou seja, o HGLG tinha cotas, né, do fundo XPLG 11, que é um outro fundo de logística, e ele fez a venda ao longo, né, do mês de abril aí, e ele conseguiu ter uma parte de lucros, né, com a venda das cotas desse outro fundo. E aí vejamos aqui o que nós temos, né, ou vamos ouvir aqui o que nós temos como a evolução dos status dos aluguéis contratados pelo fundo. Ou seja, vamos ver como é que estão as porcentagens da receita contratada total que o fundo está recebendo em decorrência, né, desses inadimplementos que já houveram. Então, até fevereiro de 2020, 100% do fundo, ou seja, 100% dos inquilinos, eles pagaram, né, em dia os seus aluguéis sem pleito nenhum, sem solicitar nenhum desconto para o fundo. E aí, em março de 2020, 34% entraram em negociação com o fundo e 66% pagaram seus aluguéis sem solicitar nenhum diferimento, o que é bom para a gente. No mês de abril, nós tivemos 4% de diferimento acordado, ou seja, o fundo sentou, né, com 4%, que era relativo ao seu patrimônio, à sua receita que ele ia receber, para ele dar algum diferimento para algum inquilino, né, para ajudar a pagar em decorrência do coronavírus. E nós tivemos 69% que entrou em negociação e apenas 26% que pagaram sem solicitar nenhum diferimento para o fundo. Depois nós tivemos o mês de maio, e aí a situação mudou um pouquinho para a gente, porque nós temos que 56% tiveram diferimentos, né? O fundo deu, de alguma forma, algum diferimento para os inquilinos a fim de ajudá-los a pagar os seus aluguéis em dia. E aí 17% entraram em negociação, que ainda não havia sido concluída, e 26% pagaram seus aluguéis sem pleitos. Aqui 56% diferimento acordado, o fundo HGLG sentou para conversar com os seus inquilinos, 17% aqui estava em negociação e já foi concluído, que é a Lojas Americanas, e 26% é o restante dos inquilinos. Ok? Então vamos seguir aqui. Nós temos uma tabela de sensibilidade. Como é que esses tratos e distratos eles vão afetar a renda futura do fundo e como está sendo afetado agora? Então nós tivemos que, em porcentagem do aluguel contratado, como fica essa tabela de sensibilidade, em abril 72% do fundo havia sido afetado, em maio também, e aí em junho nós já temos, em virtude dos
dos novos diferimentos e novas negociações do fundo, 94%, né, da porcentagem do aluguel já havia sido acordada. Julho nós temos 93%, agosto 97%, setembro nós chegamos a 98% e a partir de outubro, como eles fizeram algumas negociatas com os inquilinos, nós teremos um valor acima de 100%, ou seja, os inquilinos que não estão pagando 100% dos aluguéis nesse momento, eles vão pagar um valor a mais a partir de outubro de 2020, ok? E aí vamos aqui dar uma olhadinha, resumo de informações. E aí a gente vai olhar aqui numa tabela que eu vou falar para vocês. Eu falo olhar, mas vocês estão ouvindo, certo? Eu vou falar dos locatários, qual o setor desses locatários, né, e a porcentagem que cada locatário representa no fundo. Então são diversos locatários que o HGLG tem e eles são de setores diferentes. E aí nós temos, por exemplo, o primeiro locatário aqui, a Volkswagen, ela é do setor automobilístico e ela representa 32,9% da receita contratada do fundo. Ou seja, 32% do que o fundo recebe vem da Volkswagen. Detalhe importantérrimo aqui para vocês, o valor dos aluguéis da Volkswagen, eles não são mensais, eles são trimestrais, ok? Então fiquem atentos a isso, porque o HGLG a cada 3 meses recebe o aluguel da Volkswagen, beleza? Lojas Americanas, nós já conhecemos bastante bem, é do varejo e ela representa 17%, como já tinha sido dito. Aí nós temos a Kremer, que é ela é têxtil farmacêutico, seu setor, 10% do fundo. Nós temos a Ericsson, que é de tecnologia, representa 8,5%. Temos a Tetra Pak, do setor de embalagens, ela representa 7,7%. Temos a Gerdau, que é do setor de aço, e ela representa 5,5% do fundo. E temos a FedEx, que representa 5,5% do fundo também. Beleza, então temos agora composição da cota patrimonial. Como é composto o rendimento que cada cotista recebe do HGLG todos os meses. Nós temos que 1.149.000 vem dos imóveis que o HGLG aluga, né, para os seus inquilinos. Nós temos como caixa ativos líquidos e contas a receber R$ 423.000. Nós temos outros ativos e passivos de R$ 18.000 e isso dá um total de R$ 1.590.000. Essa é a composição da cota patrimonial, ok? E aí nós temos que, como são compostos, né, o patrimônio líquido do fundo. Então, o patrimônio líquido vem naturalmente do valor dos imóveis, né, que aqui no caso seria 1 bi, na verdade, né, 1.149 milhões. Perdão, vamos dar uma olhada aqui certinho para eu não falar besteira para vocês. Valor da carteira, as obrigações, caixas ativos, o patrimônio líquido. Exatamente, isso daí. Nós temos que o valor dos imóveis do HGLG representa 1.149 milhões e nós temos que, juntando com o caixa, juntando com seus ativos, o patrimônio líquido do fundo, ou seja, tudo que o fundo tem como patrimônio, isso dá 1.590 milhões de reais. E aí nós temos que a quantidade de cotas atuais é 11.882.000 reais. E aí nós chegamos à cota patrimonial que eu disse para vocês, né? Nós pegamos o patrimônio líquido do fundo e dividimos pela quantidade de cotas. E isso nos dá R$ 133,85, ok? Aqui um aviso importante que o fundo deixa para a gente, né? O fundo hoje não possui nenhuma obrigação de pagamento relevante em sua carteira. No entanto, no dia 28 de fevereiro de 2020, o fundo assinou um instrumento particular de compromisso de compra e venda de 3 galpões no município de Extrema, no estado de Minas Gerais, como nós já tínhamos visto lá em cima, né? Pelo preço de aproximadamente 89 milhões de reais. Ainda, já durante o mês de maio, no dia 5 de maio, o fundo assinou aditamento do instrumento particular de compromisso de compra e venda destes imóveis, né, deste galpão que eles querem comprar. A conclusão da compra ocorrerá somente após superadas determinadas condições precedentes do negócio, conforme informado em fato relevante. E aí eles divulgam aqui os 2 links para a gente acessar, os fatos relevantes.
Além disso, o fundo possui aproximadamente 178 milhões em fundos de renda fixa, títulos públicos e letras de crédito imobiliário, que são as LCIs. 166 milhões em fundos de investimento imobiliário, ou seja, o FII HGLG compra cotas de outros fundos de investimento imobiliário e isso representa 166 milhões de reais. 60 milhões em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, e 5 milhões a receber pela venda do imóvel Erlicht em Campinas, que inclusive nós falamos dessa venda no relatório gerencial de abril. No YouTube vocês têm esse episódio, esse vídeo na verdade, e até 14 milhões a receber da venda dos imóveis localizados em Atibaia, São Paulo. Então, o HGLG tem uma posição muito confortável atualmente em relação às suas dívidas, né? Ele não tem praticamente nenhuma dívida a pagar, ele tem apenas a compra desses 3 galpões no município de Extrema, em Minas Gerais, que ainda será concretizado. Ok? Aqui nós temos uma sensibilidade de atribuição de valor aos imóveis pelo mercado. Aqui nós podemos pular isso. Eu vou falar só um pouquinho sobre a lista de ativos do fundo, que é importante que vocês saibam tanto da distribuição geográfica do fundo, como das empresas que alugam, né, para as empresas que são inquilinas do fundo. E aí nós temos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Gerdau, a empresa Gerdau, né, que é uma empresa do setor de aço, como eu falei para vocês. Quem acompanha o meu canal sabe que eu vivo em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e a Gerdau, ela está justamente no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma empresa enorme que fica próxima da Avenida Brasil. Então, é bem próximo aqui da minha casa. Minas Gerais, nós temos a Lojas Americanas, que fica em Uberlândia, ok? Lembrando que Lojas Americanas representa 17% do fundo, ela entrou em inadimplência e ela já entrou, e aí o fundo já conseguiu reaver essa inadimplência, então está tudo certinho por enquanto. Em São Paulo nós temos o Master Offices, nós temos o Centro Empresarial de Atibaia, nós temos Brascabos em Rio Claro, nós temos Tectal, Tetra Pak Montemor, FedEx Guarulhos, Condomínios SJC, Volkswagen na cidade de Vinhedo. E em Santa Catarina nós temos a Kremer Blumenau. Então nós temos aqui que a diversificação geográfica do fundo ela está bem interessante, isso é muito bom, né, que a gente saiba disso. E aí nós temos que essa distribuição geográfica ela também ajuda porque a recuperação no período do coronavírus ela será importante porque determinadas regiões se comportam de modo diferente também. Isso é importante que a gente saiba, né, na recuperação desse fundo. Aqui na parte de engenharia, eles vão falar, né, sobre a saída do inquilino, né, da FedEx, que saiu do imóvel. Isso já tinha sido informado, né, em relatórios anteriores. E aí vejamos isso. Engenharia. Neste mês, a equipe de engenharia está acompanhando e monitorando a saída do inquilino FedEx, o qual desocupará o imóvel, cumprindo o aviso prévio de 6 meses, no dia 5 de junho de 2020. Então, a saída já ocorreu porque eu já estou gravando esse episódio para vocês no final de junho. O imóvel já está desocupado e houve um acordo de compensação financeira que será pago ao fundo em julho, juntamente com o aluguel pro rata de junho, no valor de aproximadamente 500 mil. Além disso, o locatário deixou uma série de equipamentos no imóvel que facilitará futuras alocações. Beleza? Então, nós temos que o FedEx vai desocupar o imóvel, na verdade já desocupou o imóvel, deixou alguns equipamentos no local e isso vai ser bom para o fundo, porque a depender do inquilino que vai alugar, eles podem reaproveitar esses equipamentos, né? Então isso é bom para a gente. E também o valor de 500 mil, né, que será pago provavelmente a título de indenização para que, se eventualmente houver alguma avaria, se houver algum problema físico relacionado ao imóvel que o FedEx tenha causado, ele já deixa esse valor como uma espécie de caução para sair do fundo, para ajudar o fundo a restituir, né, qualquer dano físico ou algo do tipo. Falando um pouquinho sobre a aquisição desses galpões que o fundo está fazendo na cidade de Extrema, Minas Gerais. Então, conforme fato relevante publicado no dia 5 de maio, vamos ver aqui o tempo para não ficar muito grande. Conforme fato relevante publicado no dia 5 de maio, né, houve assinatura do aditamento do compromisso de compra e venda de 3 imóveis logísticos localizados em Extrema, Minas Gerais. De acordo com as
disposições do aditivo, que foram negociadas pela administradora, levando em consideração os melhores interesses dos investidores do fundo, o valor a ser pago pelo fundo na aquisição do imóvel permanece em 89 milhões com 240 mil, sendo que as condições de pagamento foram ajustadas da seguinte forma: como é que foram feitos ou serão feitos esses pagamentos, né, desse valor total de 89 milhões 240 mil. 9 milhões e 200 mil já pagos ao vendedor a título de sinal. Então, o fundo já deu um sinal de 9 milhões e 200 mil para comprar esses galpões. Segundo, 45 milhões e 533 mil a serem pagos mediante a celebração da escritura pública de compra e venda dos imóveis, que será celebrada com cláusula resolutiva para hipótese de inadimplemento e consequente conclusão da efetiva compra e transmissão do imóvel. Então, o valor só é pago uma vez que é assinado o contrato de compra e venda e desde que não haja inadimplemento, ou seja, o inquilino que já está dentro do galpão não pode deixar de pagar o aluguel. E aí a terceira parte de 5 milhões, né, que seria a parte restante, a serem pagas no prazo de até 180 dias contada da celebração da escritura definitiva. Uma vez que foi celebrado o contrato e assinado, né, o contrato, 180 dias depois, o fundo paga mais 5 milhões. Depois nós temos, né, 5 milhões e 63, o mesmo valor, que vai ser pago em até 360 dias, portanto, um ano depois da assinatura da escritura definitiva. E aí nós temos 12 milhões que serão pagos em 540 dias, ok? E esse valor vai ser corrigido, né, pelo IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, ok? E aí nós teremos aí ainda outro valor, né? Ou seja, 89 milhões escalonado. Nós teremos mais 12 milhões 189 mil que serão pagos em 720 dias e vai ser corrigido também 100% pelo IGPM. Então nós temos que uma espécie de escalonamento de pagamento desse valor. Então até agora nós temos o pagamento de apenas o valor do sinal, né, que foi de 9 milhões e 200 mil, e aí, uma vez assinado o contrato, começa-se a contar, e aí ela começa a pagar em prazos determinados valores, que foram o que eu passei para vocês, ok? A efetiva aquisição desse imóvel somente ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel e no aditivo, incluindo a conclusão satisfatória de auditorias jurídicas, técnica e ambiental a serem realizadas. Aqui é a sensibilidade do fundo de saber que ela não pode sair comprando qualquer coisa, ela tem que cumprir algumas resoluções, inclusive quem está vendendo o imóvel para o fundo, né? E aí nós teremos ainda, até o momento, por consequência do pagamento do sinal, né, aquele valor de 9 milhões e 200 mil, o fundo ainda é remunerado mensalmente pelo valor de 68 mil reais, equivalente a 10% das receitas de locação dos imóveis. Ou seja, por ter pagado o sinal, ela já faz jus ao valor dos aluguéis desses galpões que estão sendo alugados, ok? Na proporção do valor já pago. Em resumo, o time de gestão aditou o compromisso de compra e venda na intenção de melhorar a negociação em 3 pontas. E que pontas são essas? Aumentar o cap rate de curto prazo da operação, ou seja, eles querem aumentar a possibilidade de ganhos com o que eles já investiram nesses galpões, né, que é o cap rate, né, que seria basicamente a taxa do capital já investido. Segundo, garantir maior liquidez ao fundo nesse cenário de pandemia, ou seja, eles não vão pegar simplesmente aquele valor de 89 milhões e vão pagar para comprar esses imóveis em Extrema, Minas Gerais, porque eles querem ter grana no caixa para alguma eventualidade a depender, né, desse cenário de pandemia. E terceiro, adequar o risco e retorno dessa operação aos novos patamares de mercado. Ou seja, eles estão com cautela para acompanhar a compra desse imóvel, beleza? Composição do resultado nesse mês, como é que foram compostos os rendimentos, né, que os cotistas receberam esse mês. E aí nós temos que em maio de 2020 eles tiveram receita de locação de 4 milhões 233 mil, ou seja, os inquilinos pagaram esse valor para o fundo. Nós tivemos como rendimentos mobiliários 1 milhão 517 mil, e aí o fundo tem cotas de outros fundos, então ele recebe, né, esse valor das cotas que eles compraram.
Ganho de capital bruto, 561 mil, as vendas que o fundo fez de algum imóvel. Imposto sobre ganho de capital, menos 51 mil reais. O total das receitas, 6.261 mil reais. Despesas imobiliárias, menos 285 mil. Despesas operacionais, 1.060 mil. E se nós pegarmos o que o fundo ganhou com o que o fundo pagou, nós teremos um total de 4.915 mil e o total das despesas vão representar 1.345 mil reais. Receita de locação, e aqui, né, quanto é o potencial que o fundo tem para receber e quanto ele de fato recebeu. A receita potencial é de 9.800 mil, a vacância representa 807 mil reais para o fundo, carência e desconto 11 mil reais, adiantamento, atrasos e multas, multa e juros 4.467 mil, diferimento 81 mil reais, receita de áreas comuns R$ 1.671 reais e a receita de locação deu 4.233. Então o fundo tem um potencial de receita de 9.800 mil, mas em decorrência de tudo que nós falamos aqui, em decorrência de vacância, de carência e desconto, de adiantamento, atraso, multas, diferimentos, o fundo recebeu apenas 4.233 mil reais. E aí nós passamos aqui para o resultado do fundo por cota, como tem sido a distribuição. O fundo tem distribuído desde setembro de 2019 78 centavos por cota e ele tem um valor acumulado que ele pode distribuir para os seus acionistas, para os seus cotistas. E esse valor em maio de 2020, porque isso pode mudar, o fundo ainda tem 85 centavos para distribuir para os seus cotistas. Beleza? O fundo, aqui a gente não precisaria dizer, mas eu vou só reforçar para vocês, o fundo ele tem uma ótima liquidez, o fundo conseguiu bater com tranquilidade o IFIX e também o CDI bruto, né, que é a métrica utilizada para analisar a rentabilidade do fundo. Então ele teve 5,6% nesse mês, rendeu 5,6% no mês, o IFIX 2,1% e o CDI bruto, ou seja, o CDI sem cobrança de impostos, né, que é o caso dos FIIs, que nós não temos cobrança de impostos sobre os nossos rendimentos, a menos que a gente venda, né, foi de 0,2%. Então ele conseguiu bater com tranquilidade. Aqui nós temos uma tabela que vocês naturalmente estão ouvindo, mas o fundo é sempre aquilo que eu sempre digo, os canais de investimento sempre diz, né? No início da sua trajetória no mundo dos investimentos, é importante que você sempre reinvista os seus dividendos ou os seus rendimentos, no caso dos FIIs. E aqui ele apresenta, né, que se você, desde o início do fundo, tivesse reinvestido todos os rendimentos que você recebeu desse fundo, você teria conseguido bater com tranquilidade o CDI e teria conseguido bater com tranquilidade o IFIX, que é o índice, né, que analisa, né, o IFIX é o índice que analisa os fundos de investimento imobiliário. E aí o fundo tem uma ótima liquidez, né? Então a gente não tem nenhum problema de entrar e sair nesse fundo. Ele está presente em 100% dos pregões, é um dos maiores fundos da Bolsa. Aqui para a gente finalizar, falando um pouquinho sobre a carteira do fundo, né, que eu já falei um pouquinho, e a sua distribuição. E aí vamos lá, seguindo aqui, classes de ativos e qual que é a porcentagem que ela representa nos investimentos do fundo. 73% são imóveis, 12% são de FIIs, ou seja, cotas de outros fundos que o HGLG tem, 1,6% são CRIs, né, certificado de recebíveis imobiliários, 2,9% são LCIs, letra de crédito imobiliário, e 9,1% é renda fixa. E aí nós temos que a porcentagem de cada ativo e quanto eles representam para o HGLG enquanto área física. A Volkswagen representa 33%. Aqui eu vou só me ater ao valor total sem aquelas vírgulas ali, ok? Então, Volkswagen 33%, Lojas Americanas 19%, Condomínio SJC 11,6%, Kremer 8,1%, Master Offices 6,6%, Tetra Pak 5,7%, Gerdau 5,5%, FedEx 4,1%, e aí a gente tem valores bem pequenininhos de Tectal, Brascabos e CEA.
E a distribuição, né, como nós já falamos, Santa Catarina, a maioria em São Paulo, Minas Gerais e aqui no Rio de Janeiro. Ok? A vacância física do fundo se mantém em 7%, o vencimento dos contratos, a grande maioria, 77%, é a partir de 2024, e aí nós temos que a revisional dos contratos, elas se darão da seguinte forma: em 20%, em 2020, 10% dos contratos serão revistos, né? Vai haver uma revisional. 2021, 6,7%. 2022, 43% dos contratos. 2023, 6,2%. E 2024, 33% dos contratos. Esses contratos eles são reajustados da seguinte forma: 48% é reajustado de acordo com o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, e 51% do IPCA, ou seja, são reajustados de acordo com a inflação no Brasil. A tipologia dos contratos: 56% são contratos típicos, 43% são contratos atípicos. Diferença entre contrato típico e atípico. Contrato típico, basicamente, há revisionais de contrato em um menor espaço de tempo, e caso o inquilino tenha que sair do imóvel, ele vai cumprir um aviso prévio de 6 meses e ele pode sair do contrato. Contratos atípicos: se você tiver você não tem revisional de contrato, o valor do aluguel ele é acordado no momento em que você entra no imóvel. No entanto, se você quiser sair do imóvel, exemplo, você alugou em 2020 e quer sair em 2030. Se em 2025 você quiser sair desse imóvel, você vai ter que pagar o valor restante dos aluguéis que você deve. Você não tem nenhuma possibilidade de sair do imóvel cumprindo o aviso prévio. Você sai do imóvel quando você paga todo o valor, ok? E aí aqui não cabe a gente mostrar para vocês, para não ficar tão grande, né? Apresentar ou falar para vocês quais são os imóveis do fundo. Isso é importante que você entra, né, você entra no site, pode ser qualquer site de análise de fundos de investimento imobiliário, e dê uma olhadinha com tranquilidade, com calma, para você conhecer, né, as métricas do fundo, quais são os imóveis, a localização deles. Aqui eu tentei trazer para vocês só um relatório gerencial para que você entenda, né, o grosso da situação. Beleza? Então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Investir do Bem, #IBSA3. Forte abraço para todo mundo, fiquem bem.